Bom demais. Nosso devocional do dia 31 de janeiro. E como eu disse ontem, quero falar com você sobre prova, sobre o tempo da prova, sobre o que o Senhor espera de nós em um tempo de prova. Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão há anos na prova. Anos e anos. E você olha para a pessoa, parece que a pessoa tem cara de prova. Você olha para ela, ela está triste, ela está carrancuda, ela está grilada. E a pessoa parece que ela está naquele tempo que ela vive constantemente brigando com Deus. Ela sabe que Deus é bom, ela sabe que Deus é Pai, ela já conhece Jesus, só que ela vive um tempo de prova, ela fez aquele processo a amargura da sua vida. Então a vida dela não rompe, ela não consegue escutar uma direção de Deus. E parece que Deus às vezes se tornou um inimigo dela. Você conhece alguém assim? Se você passa por um momento de prova, assim como a gente disse ontem, que era aquele tempo do deserto, e vale lembrar o que eu disse antes de ontem, que você sai da luta, você passa pela prova para um lugar de conquista, um lugar de guerra. E o povo ele não avançou no tempo de prova, ele não passou mais rápido daquilo ali, por causa da mentalidade deles. A mentalidade deles fez com que eles não avançassem, entrassem na terra prometida com mais rapidez. A murmuração, a mentalidade de escravo, a mentalidade escassa. E Deus disse para aquele povo, Deus disse para Moisés, olha Moisés, esse povo vai ter que morrer para nascer uma nova geração com a mentalidade certa. Uma geração que vai nascer no deserto. Uma geração que não entendeu, que não se lembra, que não sabe o que é o Egito. Mas uma geração que já nasce no tempo de provação. Então, quando você nasce de novo, você entende que você tem que lutar contra as suas vontades, para que Deus faça a dele. Aí você lembra que eu disse que Satanás ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você só faça a sua. Jesus no Getsemane disse, Pai, era angustiado, Jesus angustiado, chamou os amigos para orar, vamos já aqui comigo, Pedro, Tiago, João, eu estou angustiado. E ele foi orar. Falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A natureza de Jesus, ele é um Deus, e ele veio como homem. Humanamente falando, ele não queria sofrer, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus. E às vezes no tempo de prova a gente encontra pessoas que fazem campanhas para parar de sofrer, quando na verdade deveria entender o que Deus queria ensinar para elas no tempo de prova. Isso faz sentido para você? Sabe, Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Isso que a Bíblia nos diz. Só que às vezes nós somos mimados. A gente não quer sofrer. Quer que Deus faça tudo na hora, nos responda na hora. Nos cure na hora, porque se Deus não fizer isso desse jeito, você precisa ter fé, mas você precisa aprender a obediência por aquilo que você está sofrendo, como Jesus fez. E isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. O tempo de prova é o tempo de você descobrir do que você realmente é feito. É o tempo que você vai passar por situações que você passou há anos e vai tomar atitudes diferentes daquelas que você tomava. O tempo de prova, vão acontecer situações com você que te tiravam a paz e que você, nesse tempo de prova, vai aprender a ter paz em meio à guerra. Vai ter paz em meio ao caos. A
paz que excede todo o entendimento. Filipenses. Sabe, Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Quando Jesus estava na cruz, ele foi rasgado, ele foi perfurado. E saiu de dentro dele água e sangue. Que na verdade é um sangue coagulado, dizendo que ele já tinha morrido. Não foram os soldados que o mataram. Ele deu a vida dele, ele fez o coração dele explodir de dentro para fora. Então ele deu a vida dele para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a vontade, para nos ensinar o que devemos fazer diante de Deus. Então, se você está passando por um tempo de prova, onde você pede paciência, e vai chegar muitas pessoas em você querendo tirar a sua paciência. Se você está pedindo alegria, você vai passar por situações difíceis que vai requerer de você uma força, uma atitude para trazer para fora aquilo que você está pedindo para Deus. Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Isaías 43, do verso 1 ao 3, diz: Mas agora sim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, que significa eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Nessa frase, Deus diz: eu te criei, Jacó, mas eu te formei, ó Israel. Você lembra que Jacó lutou com Deus? E a Bíblia fala que ele lutou e prevaleceu contra Deus. Mas Deus feriu a coxa dele. E aquele toque de Deus mudou completamente o destino de Jacó. E chamou ele Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sabe, a palavra criou, ela vem de azar, que significa moldar numa forma. Desculpa, a palavra criou é a palavra da criação, quando Deus fez o Adão. Mas a palavra formou vem de azar, que significa moldar numa forma, especialmente com moleiro. A mesma palavra para determinar propósito e também para pressionar, ser apertado. Sabe, quando Deus ele te criou, ele nos criou com algumas características. Mas quando ele vem te formar, ele vem te pressionar de todos os lados, para que de dentro de você saia o propósito que ele colocou dentro de você. Então, tudo que você passa no tempo de prova é para que venha para fora a fé que você tem, a perseverança que você tem. Bom dia, paz do Senhor. Você só vai aprender a ter perseverança se você passar por tribulação. Você só vai aprender a ter alegria se você passar por tristeza. Você só vai aprender a ter a fé do Deus da provisão se te faltar, se você chegar até o final e não ver o caminho, e não ver o que tem para você no dia a dia. Você só vai aprender a ter experiência se você passar por perseverança. Você só vai ter sua fé provada se você vencer a sua tribulação diária. E a Bíblia é cheia de ilustrações, quando ela fala do azeite, o azeite é extraído quando pressiona a azeitona. E a Bíblia fala do azeite como unção. A Bíblia fala do vinho, o vinho só é extraído quando pressiona a uva. Naquele tempo ele era pisado. Então de você só vai sair o propósito se você for pressionado. Só vai sair de dentro de você o seu chamado profético, o seu propósito profético, se você permitir que Deus coloque você em situações onde você é pressionado. Bom dia, Guilherme. Então não lute para parar de sofrer. Lute para aprender o que Deus quer que você aprenda
nessa luta que você está passando. E não tem como a gente falar, de propósito, não tem como a gente falar de processo, não tem como a gente falar de prova sem falar de José. Gênesis 37 fala que José tinha 17 anos e apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Ele era ainda jovem. E no verso 5 fala que ele teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E aqui começa a história, ela vem no verso 37, vem no verso 38, 39, 40. Eu quero sintetizar para você. Ele tinha 17 anos e Deus deu um sonho para ele. E os irmãos tiveram inveja dele. Então a revelação de Deus na sua vida, ela vai trair inveja, ela vai trair ataque, ela vai atrair discórdia, ela vai atrair dissensão, maledicência, artimanhas, armadilhas. Mas você não pode se prender nas situações que vêm contra você. Você precisa se prender na revelação que Deus te deu. Porque quando Deus te fala algo, você sabe que é Ele, você se compromete a fazer algo, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão pegar na sua mão e falar, cara, que bênção isso, vai dar certo. Mas elas não precisam fazer isso. Quem precisa fazer isso é você. Você lembra que eu disse que se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria? É nessa hora que você se compromete com Deus. E aí você vai caminhar. Só que no tempo que Deus deu a revelação para José, ao tempo que ele entrou, passaram-se cerca de 13 anos ou mais. E aqui no verso 11, no Gênesis 39, verso do 1 ao 6, ele já está lá na frente, ele já entende algumas coisas, já está na casa de Potifar, mas as coisas ainda não tinham acontecido na vida de José. Mas Deus não revelou para José todo o processo. Se Deus fala para você tudo que você vai passar durante a prova, você não entra nela. Por isso que Deus te chama. Por isso que Deus te chama pelo propósito, mas te prepara pelo processo. Tem uma frase que diz que só vive o propósito quem suporta o processo. Eu ouso te dizer, só vive o processo quem sabe o propósito. Porque se você não souber o propósito, só vive o processo quem conhece o propósito. Você precisa conhecer aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus te chamou. E durante esse período de prova, você tem que colocar um sorriso no seu rosto e falar, Deus, se o Senhor é comigo, assim como o Senhor me chamou, eu vou suportar. Só vive o processo quem conhece o propósito. É isso. Não é fácil. Não é fácil. Sabe, mas anota isso aí. A exigência de Deus são para os íntimos. A exigência de Deus são para os íntimos. E quando Deus exige algo de nós, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas essa intimidade nos dá acesso a essa revelação. Então, quando você tem intimidade, você tem aprofundamento, você tem um aprofundamento com isso, e você tem uma revelação de Deus, é Deus chamando para passar pelo processo. Só que nessa prova, o seu coração vai ser preparado, o seu coração vai ser moldado, porque Deus ele quer usar pessoas sem vazamento, Ele não quer usar pessoas rancorosas, Ele não quer usar pessoas com inveja, Ele não quer usar pessoas que tramam contra as outras, Ele quer usar pessoas que escutam a Ele, pessoas que não têm vazamento no seu coração, para hospedar toda a glória, toda a unção que vem do alto. Você vai entender na história de José. Agora, olha só,
Gênesis 39, do verso 1 ao 6, fala que José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante do guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Deixa eu te falar uma coisa. Você entra no poço, menino, mas você entra no palácio, homem. Deus, Ele quer te dar um nível de maturidade. Deus, Ele quer levar um nível de maturidade para você. Aleluia. Deus, Ele quer trazer para você um nível de maturidade. E menino dá birra no supermercado. Grita, esperneia, normal. Homem domina. Homem resolve. Homem se contém. Homem se entende. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. E a Ju até fala, porque nós conseguimos disfarçar quando somos adultos. Mas menino não disfarça. Se ele quer uma coisa, ele dá birra, ele esperneia. Mas quando você começa a crescer, você começa a entender que não é tudo que você quer que você vai ter. E a Bíblia fala que o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Próspero. Agora eu te falo, como que você prospera? Como você prospera numa prisão de escravos? Como que você prospera num ambiente hostil? Porque a prosperidade não tem a ver com o ambiente externo, tem a ver com o que você carrega dentro de você. Porque se você for uma pessoa que teme a Deus, você vai prosperar em qualquer ambiente. E aquele ambiente passa a ser responsabilidade sua. Meu Deus. Meu Deus. É forte isso. Então, aceite esse nível de maturidade que Deus está te dando. Não fica dando birrinha com Deus. Não fica chorando para Deus porque Ele não te deu o que você queria, porque não respondeu o que você queria. E aí que fala que o processo é o tempo de permanecer, sem ver e crer no propósito. É isso. É isso. Potifar colocou como mordomo. E a Bíblia fala que Deus abençoou. Olha, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha feito, na casa, no campo. Potifar confiou tudo a José e Deus abençoou tudo que Potifar fazia por causa de José. Ei, Deus vai abençoar os ambientes que você está por causa de você. Você crê nisso? Não é porque seus irmãos te venderam. Não é porque eles te acusaram, não é porque você foi vendido, você foi desprezado. Importa se Deus é com você. Você é uma pessoa próspera e Deus abençoar os ambientes por causa de você. Cara, Potifar não era crente, ele não ia na igreja terça, quinta, domingo, ele não tinha um grande dízimo. Ele não tinha um relacionamento com Deus. Mas ele tinha um José dentro da casa dele. E você pode ser José, que escuta a Deus e que não reclama. Segue adiante. Mais para frente, Potifar acusou José de ter se relacionado com a mulher dele. A mulher acusou ele porque ele era bonito, ela quis ele. Ele não quis ela porque ele decidiu ser fiel a Deus. Hoje eu estou no café, hein, gente? E aí, Potifar acusa ele. E ele vai embora, preso, por uma falsa acusação. Você já foi acusado de algo que você não fez? Você já foi? Então você está no processo. Você está no processo, você está na prova. É o tempo de prova. É o tempo de prova. E para passar na prova, você precisa ter prestado atenção na aula. E aí eu te falo. Se Deus abençoou Potifar, porque José estava lá, e por causa de uma mentira, ele foi lançado no cárcere. Ele saiu da casa de Potifar. Eu te falo, quem saiu perdendo, José ou Potifar? José ou Potifar? Então, se as pessoas mentem sobre a sua vida para te desqualificar, para te tirar de um ambiente, para roubar algo que é seu, que Deus te colocou, quem está perdendo não é você.
quem está perdendo não é você. Se algumas rodas de amigos não valorizaram aquilo que você tem, aquilo que você carrega em Deus, e por algum motivo você saiu daquela roda, talvez você não escutou algumas coisas que Deus escutou, e você saiu daquele ambiente, quem perdeu não foi você, foi eles. Potifar deixou de ser abençoado, porque não conseguiu reconhecer o que José carregava, mas fazia parte do processo. Agora pula lá para o Gênesis 40, no verso 7, ele já preso, aí chegou o copeiro e o padeiro. Então perguntou aos oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro foram presos, o copeiro e o padeiro de Faraó. Aí José olha para eles e fala assim, por que vocês estão com cara de triste hoje? Por nada. A gente está preso aqui. Por nada. Se ele questionou porque as pessoas estavam tristes na cadeia, porque certamente feliz ele estava. Porque ele decidiu acreditar naquilo que ele escutou de Deus. Então na sua prova algumas pessoas vão passar junto com você. E elas vão estar tristes. Com cara de prova. E você olha para ela e fala assim, por que você está triste hoje? E aí aqui começa a virada de chave. Eles tiveram um sonho. Eles tiveram um sonho. E eles não entenderam. Mas você lembra que José teve um sonho? Então olha, só Deus tem o poder de te deixar forte, sem deixar seu coração duro. Glória a Deus. Uau! Só Deus, lá você diz, só Deus tem o poder de te deixar forte, sem deixar seu coração duro. É sobre isso. Aqueles oficiais, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho e disseram, e não há quem o interprete. Ver algo não significa entender algo, só entende quem tem intimidade. Vou repetir para você. Ver algo não significa entender algo, só entende quem tem intimidade. E quem tinha intimidade? José. Por isso quando o faraó teve um sonho, os magos não puderam interpretar. Chamaram ele. Então pare de escutar pessoas que adivinham tudo sobre você, o nome do seu cachorro, seu vizinho, e comece a entender o que Deus quer revelar para você. Você precisa de uma revelação. Bom dia, Alê. Glória a Deus. Agora pula lá para o Gênesis 41. Ele sai da prisão, você sabe, para a gente encerrar. Faraó teve um sonho e buscou no Egito alguém que podia interpretar, Paulinho. Pega essa chave aqui. Aí sabe o que aconteceu? Aquele copeiro que saiu, que lembrou de José, ele disse assim, estava conosco um jovem hebreu, escravo do comandante. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu interpretação, a cada um segundo, o seu sonho. Deixa eu te falar algo. Essa palavra estava conosco um jovem. É um tipo de desqualificação sobre a vida de José. José não era mais jovem. José não era um menino. No original aqui estava dizendo que ele era uma pessoa muito nova. As pessoas que não entendem, as pessoas que não têm revelação, elas vão tentar desqualificar aqueles que têm. Você entende isso? Mas ele chega lá dentro, interpreta o sonho. E aí, a revelação. Porque as pessoas que não conseguem dar uma resposta do céu para o ambiente que elas estão, elas sempre vão diminuir quem tem o poder de dar essa resposta. E você tem o poder de dar essa resposta. Você tem o poder de dar essa resposta. Você sabe por quê? Porque você está buscando intimidade. Porque você está buscando acesso ao trono. Você não está consultando homens, você está consultando o Espírito de Deus. Você lembra que a revelação atraiu toda a inveja, toda a mentira na vida de José. Mas tudo isso veio para abrir o coração de José. E aqui no verso 38 do capítulo 41, o faraó fala assim, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Eu estou falando para você aqui,
de um cara que cultuava vários deuses. Mas Faraó cultuava vários deuses, mas ele entendeu que em José habitava o único Deus. Se você suportar todo o processo, você vai chegar em um ambiente que você vai governar, porque esse ambiente vai reconhecer o Deus que você carrega. Você tem que passar pela prova carregando o Espírito de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que você acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé que essa revelação que você está carregando é para um tempo de conquista, é para um tempo de governo, é para um tempo de domínio. Mas isso não tem a ver só com você. Depois aqui a gente resume tudo o que Deus fez. Aqui tudo que Deus fez para salvar toda uma nação. O Egito, ele comportou todo o alimento daquele povo naquela época. José estocou todo o alimento para servir para um povo que iria passar fome por causa de uma revelação. Gênesis 45, 8, quando todos os irmãos deles chegam, a Bíblia fala que ele chorou, que todo o Egito escutou o choro dele. A natureza humana de José quis matar os irmãos. E nesse tempo que ele chorou, ele rasgou o coração dele. Creio eu que ele se lembrou de tudo que os irmãos fizeram contra ele, de tudo aquilo que ele passou no poço, na escravidão, na mentira, na calúnia, na difamação, no desprezo. E ele chorou porque a alma dele gritou. Sabe, você vai carregar coisas no espírito que a sua alma não vai conseguir hospedar. Você vai carregar coisas no espírito que a sua alma não vai conseguir decifrar. E você vai falar, eu não consigo. A sua alma diz, eu não consigo. O teu espírito diz, você consegue. O processo revelado de um sonho no trono leva ao trono de Deus. Amém, Paulinho? Sabe, por isso que a sua alma conflita com o seu espírito, porque o seu espírito, ele não sente, ele sabe. O seu espírito sabe em Deus aquilo que você tem que fazer, mas a sua alma não quer fazer. Sabe, quando aquele homem chorou, teve um encontro com as pessoas que o venderam, com as pessoas que o tiraram de um relacionamento com o pai. Você tem noção disso? Algumas pessoas vão querer tirar você de perto do seu pai. Jacó ficou longe do pai dele. Ficou longe da terra dele, da família dele, do ambiente preparado para ele. Mas não se assuste se Deus levar você para um ambiente diferente. Não se assuste. Tem um propósito. O propósito é coletivo. Deus vai usar você para salvar muitas pessoas. Deus vai usar você para encher os celeiros. Para que quando vier o tempo de fome, as pessoas venham até você comer. E ele rasgou o coração dele. E na hora que ele chora, ele decide ter o coração nobre. Porque abriu o coração dele e viu que lá dentro era nobre. Porque ele tinha o direito de matar os irmãos. Mas ele teve a escolha de poupá-los. Então não é porque você tem direito de fazer algumas coisas que essa é a vontade de Deus. Agradar a Deus é saber aquilo que você pode fazer, mas decidir fazer aquilo que vai deixar Ele feliz. É decidir fazer aquilo que Ele espera de você. Lembra? Deus só vai usar pessoas nobres, que não têm vazamento. Deus já conhecia o coração de José. Deus não perde tempo. Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus sabe de tudo. Deus sabia de tudo. Mas José precisava ver. Ei, Jesus. José precisava acreditar nele mesmo. José precisava rasgar o coração e dizer, eu não vou matar vocês.
Gênesis 45:8 diz assim: não fostes vós que me enviaste para cá, porém um Deus, o qual me fez como pai a Faraó e senhor de toda essa casa, governador da terra do Egito. Em outras palavras, ele diz, em outro versículo ele diz: olha, vocês me fizeram mal, mas o meu Deus transformou em bênção. E é isso que Deus quer fazer com você na prova. É isso que Ele quer fazer com você. Então tenha fé, tenha um coração grato, tenha um coração nobre. E pare de perguntar por quê. E descubra para quê. Deus me enviou para cá para me fazer governador do Egito, pai de Faraó. Meu Deus, meu Deus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua saúde, pelas suas finanças, pelo seu casamento. Mas eu não sou capaz de fazer nada, a não ser Deus. É Deus que pode fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então procure entender o que Deus quer que você aprenda nesse tempo. Para você entrar no tempo de governo, no tempo de domínio, assim como José entrou. Amém? Glória a Deus. Domingo a gente se encontra no nosso culto online, às 9 horas da manhã, com o café da manhã. Eu quero aprofundar com você ainda mais lá. Amém? E amanhã a gente encontra às 6 e 7 novamente aqui para falar no tempo de guerra, o tempo de conquista. Rodolfo, o que é um tempo de guerra? É o tempo de você tomar posse daquilo que já é seu. É o tempo de você ter as atitudes que Deus já preparou no seu coração. Ó Paulinho, grande chave, para de perguntar o porquê e pergunte para quê. Amém. Vamos orar? Quero que você coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração. E se você entende que você, por algum motivo, está passando por um tempo de prova em alguma área da sua vida, um tempo que você precisa aprender, um tempo que você, às vezes, está perguntando: Deus, mas por que isso? Coloque isso na sua mente. Amém? Eu quero orar acreditando que Deus ele vai revelar para você. Deus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, por esse momento precioso, Deus. Deus nos faz entender cada parte, Pai, do processo. Porque se estamos vivendo um processo, Pai, é porque temos um propósito no Senhor. Deus, e nos faz entender o para que o Senhor nos colocou nessa situação. O Senhor nos colocou sob desprezo, sobre os ataques, sobre as invejas, sobre as calúnias, sobre as privações. E prepara o nosso coração, Deus. Forge em nós um coração nobre, Pai. Forge em nós um coração nobre, Deus. Porque sem um coração nobre nós não vamos conseguir, Pai, te agradar. Nós não vamos conseguir viver um tempo de conquista, um tempo de governo, Pai. Forge em nós um coração nobre, Pai, que vai conseguir olhar para os irmãos que nos invejaram, nos caluniaram, nos atacaram e estender a mão, Deus. Ei, Jesus, olha para as finanças dessas pessoas, essa pessoa que está me escutando. Olha para a saúde física, Pai. Vem com o toque da graça, deixa Deus te curar. Coloca a mão onde você está sentindo dor, coloca a mão onde está enfermo. Deus toca, Pai, nessa pessoa, Deus. Como eu tenho te pedido, Pai, para não ser apenas um tempo de conhecimento da palavra, mas um tempo de transmissão da Tua presença, Pai. E só o Senhor pode curar, Pai, só o Senhor pode tocar, só o Senhor pode tocar no casamento dessa pessoa, só o Senhor pode tocar nos filhos dessa pessoa, Pai. Ei, Deus de poder, nosso Deus é um Deus consumidor, Pai. Assim diz a Tua palavra. Venha consumir, Deus, tudo que não provém do Senhor, Pai. E nos coloca, Pai, nesse tempo de refrigério, Pai. Num tempo de conquista, num tempo de graça, Deus. Ei, Jesus, nós te louvamos, Pai. Seja conosco, Pai. E nós não vamos precisar de mais nada. Seja conosco, Pai. E nós não vamos precisar de mais nada. Essa é a nossa oração, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Hoje a gente estendeu um pouquinho, mas é bom dar uma aprofundadinha, né? É bom entrar mais dentro do rio um pouquinho, conhecer, descobrir e se prepare para as águas subirem. Se prepare para as águas subirem. Olha aqui quem está aqui. Bom dia. Bom dia. Amanhã finaliza, hein? Amanhã vamos falar do tempo da guerra, o tempo da conquista. Amém? Glória a Deus, obrigado por você. Amanhã, 6 e 7, a gente está aqui de novo, para honra e glória do Senhor. Oi, Val, tudo bem? E você que é Teberaí, se você tiver coragem, domingo tem culto, 9 horas da manhã. Ó, no domingo falou, bom dia, Ju. Amém? Deus é contigo, Deus é contigo. Vai nessa força que você tem. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe também sua família. Um abraço, Ale. Beijo para vocês.